mas você continua com a gente porque agora a gente vai descobrir quais os cuidados que nós devemos tomar na hora de contratar um plano de saúde com tantas particularidades. Essa escolha, gente, deve ser feita com muita atenção e cuidado na hora de escolher a operadora e o tipo de plano. E quem já está aqui conosco para falar sobre esse assunto é a advogada especialista em Direito da Saúde, Ana Wojcik. Bem-vinda, doutora Ana. Prazer recebê-la aqui, viu? Bom, vamos falar então desse assunto importante, vamos sim. Olha, eu queria saber, doutora, qual que é a cobertura obrigatória que os planos de saúde devem oferecer aos clientes? A gente tem visto que tem planos e planos. Alguns, inclusive, muitas das vezes, localmente, já são ruins e deficitários. Como que a gente sabe que o plano realmente está cumprindo o que promete? Fábio e Dani, os planos que foram firmados a partir de 1999, eles possuem uma lista de procedimentos obrigatórios. Essa lista a gente pode consultar entrando no site da ANS mesmo. Ela é atualizada a cada 2 anos e por ali você tem como colocar o nome do seu plano, se ele é hospitalar, se ele é enfermaria, e lá você consegue saber qual é a cobertura mínima que esse plano tem que dar. Lembrando que o mínimo tem que ser essa tabela inteirinha da ANS, que ela é uma tabela exemplificativa, que a gente chama no direito. E se no meio do tempo, entre esses 2 anos que ela é editada, surgir algum procedimento importante, com um avanço grande na ciência, ele tem que automaticamente ser incluído. Os planos que foram firmados antes de 99, eles tinham algumas cláusulas de exclusão. E algumas pessoas acabaram por não adaptar esses planos. Mas, hoje em dia, a Justiça entende que se o meu plano é antigo, mas eu te nego um procedimento que é importante, que você cobre a doença, o plano automaticamente ele tem que dar a mesma cobertura desses novos planos hoje em dia. Agora, Ana, quais são os planos já existentes? Só para a gente entender um pouco melhor. A gente tem basicamente 3 tipos de plano, Dani. O individual, que hoje praticamente não existe mais, as operadoras praticamente não fazem mais esse tipo de plano. O familiar e o empresarial, que é o mais comum. O empresarial ele é dividido em 2 tipos. Aquele que você tem firmado pelo seu empregador, pela sua empresa, e aquele que você contrata por uma associação de classe, um sindicato. E hoje também existe a possibilidade de um microempreendedor individual firmar um plano, o que tem que tomar muito cuidado, porque planos que são firmados entre empresários possuem muita discussão sobre o que é obrigatório, quando eu posso rescindir o plano. Então, sempre que uma pessoa, como microempreendedor individual, quiser firmar um plano desse, melhor é consultar um advogado e ver se ele vai estar com toda a cobertura necessária para ele e geralmente a família, O microempreendedor os filiados dele são, na verdade, família dele. Às vezes a gente vê que, por exemplo, eles optam porque, no mínimo, são 3 vidas. Sim. E acaba saindo mais barato. Exato. Quais são os cuidados que efetivamente a gente tem que tomar na hora de contratar um plano? Bom, como a Dani falou, eu acho importante hoje em dia você primeiro acessa novamente o site da ANS ou mesmo faz uma pesquisa rápida no Google. Existem empresas que de maneira frequente elas entram numa lista negra da ANS, que elas ficam suspensas por 2, 3 meses proibidas de vender plano. O que quer dizer essa suspensão? Ele não dá conta da demanda, ele não consegue atender o prazo de consulta, ele não consegue prestar um serviço de qualidade. Então, acho que a primeira parte é isso. A segunda, decidir, ver qual é a necessidade sua e da tua família. Por exemplo, uma mulher que pensa um dia em engravidar, ela não pode firmar um plano unicamente hospitalar, ele tem que ser um plano hospitalar e obstétrico. Os homens, geralmente têm uma aversão por fazerem consultas frequentes. Talvez só o plano hospitalar seja uma melhor opção para ele. E sim, você é uma pessoa que viaja muito, opte por uma cobertura nacional. Você praticamente não sai da sua cidade, fica dentro, você vai conseguir um plano regional um pouco mais acessível e que seja o mais adequado para você. Acredito que esses são os principais cuidados na hora de firmar um plano. Ana, a operadora pode cobrar taxa de adesão? Não. Geralmente a taxa de adesão, a desculpa usada que é para pagar o serviço do corretor. Não pode. O Código de Defesa do Consumidor veda isso. Quem paga a corretagem
é a operadora de seguro. É ela que está usando o corretor para vender o produto dela. Então, se começar já te cobrando uma taxa de adesão... Já está errado. Desconfie, né? Desconfia, é melhor você escolher outro plano. E aí, no caso da perícia, os planos podem exigir uma perícia? Aí sim, eles podem. Eles podem, mas são eles que vão arcar com os custos da perícia. Tá. Essa perícia, geralmente, para pessoas com mais idade ou pessoas que tenham algumas deficiências físicas que o plano considere de maior risco. Então, essas pessoas fazem essa perícia médica para que eles consigam saber qual é a cláusula que essa pessoa vai ficar, qual é o tempo que ele vai permanecer com uma suspensão de carência, né, que geralmente vai ficar aí em 24 meses, mas a perícia pode sim. E por quais motivos os atendimentos dos planos de saúde podem ser suspensos? Basicamente, apenas por atraso no pagamento da mensalidade de 2 meses, notificando o consumidor, pelo menos com 10 dias de antecedência, que esse contrato vai ser suspenso, e por fraude. A fraude olha, uma amiga minha precisou passar no médico, eu dou minha carteirinha. Ou eu menti na declaração de saúde e o plano descobriu. Basicamente por isso. Cuidado, lembra que eu falei do microempreendedor individual e dos planos empresariais? Ao contrário do plano familiar e individual, que o plano só pode suspender nessas hipóteses, os planos coletivos empresariais, eles podem romper o contrato todo final de contrato. Então, o que acontece? Muitas vezes, o seu grupo está dando muito problema, está até usando muito o plano de saúde. Então, pode ser que no final do contrato eles tentem te suspender. Mas lembrando que você tem como se socorrer da justiça para impedir que isso aconteça. Muito bem. bem. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho. Eu vou dar só um recadinho, a gente volta já. A gente continua com o nosso bate-papo com a advogada especialista em direito de saúde, Ana Vuitic, sobre os cuidados na hora de contratar o plano de saúde. E você tem dúvidas? Então manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, vai aparecer aqui no vídeo, ó. 11 95033 6870. Certo, Dani? Isso mesmo, Fabinho. O pessoal está participando bastante. A gente recebeu uma pergunta aqui muito importante, viu, Ana? Boa noite, Fábio, Dani e doutora Ana. Gostaria de saber se os planos de saúde podem ter um aumento de 15% a 23% ao ano, sendo que o meu aumento não chega a 10%. É o Newton de São Paulo perguntando. Isso é justo? Newton, boa noite. Então, primeiro a gente precisaria saber qual é o tipo de plano de saúde do Newton. Se ele é um plano individual ou familiar ou se ele é um plano coletivo. Nos planos individual e familiar, é a ANS que regula esse aumento, que está esse ano entre 10% a 13%, dependendo da operadora. Nos planos empresariais, coletivos, lembra que eu disse que a gente tem uma discussão daí entre empresas. Aí vai depender do acordo que foi feito entre a operadora do plano de saúde e a entidade ou empresário para ver qual é o reajuste. Mas, Milton, se você achar que o seu reajuste está muito absurdo, que elevou demais o preço, dá para tentar, procura um advogado e tenta ver se está de acordo com umas tabelas do Tribunal de Justiça de São Paulo ou com o Supremo Tribunal de Justiça, para que você consiga avaliar se é um aumento que seria considerado abusivo ou não, né? Mas, infelizmente, ele geralmente fica acima do seu salário. Como que a gente pode saber, porque uma das críticas mais frequentes é com relação ao prazo de carência, né, que os planos utilizam. Como que a gente pode se proteger e saber que a carência está dentro da legislação? O prazo de carência ele é fixado por lei. O prazo máximo de carência num plano ele é de 300 dias, que é para parto. Fora isso, qualquer tipo de exame de alta complexidade, ele vai estar num prazo máximo de 180 dias. Lembrando que urgência e emergência é a partir de 24 horas da assinatura do plano. A única exceção é quando faz a sua declaração de saúde para o plano, você já diz que tem uma doença pré-existente. Ou você é um cardíaco grave, ou um pneumopata grave. E daí, nesse momento, o plano de saúde ele pode ou te colocar numa carência temporária, que essa sim pode durar até 24 meses, ou você pode ajustar com o plano uma cláusula chamada cláusula de agravo,
que você vai pagar um pouquinho a mais todo mês por um período, para que a sua carência sobre essa doença pré-existente fique com uma carência normal de 180 dias. Agora, e no caso da portabilidade? Quando isso acontece, do cliente trocar de empresa, ele tem que cumprir o tempo de carência novamente? Como é que é? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque dia 3 agora de junho, a ANS ela editou uma nova resolução sobre carência, sobre portabilidade, que vai facilitar muito a vida das pessoas. Antigamente, você tinha que esperar o aniversário do plano, só podia migrar nos 4 meses que sucediam. Agora não. Você vai poder migrar do plano, fazer a portabilidade a qualquer tempo, só vai ter que observar alguns requisitos. Se foi a primeira vez que você troca de plano, você tem que estar no plano há pelo menos 2 anos. Há 1 ano. Se é a segunda vez que você vai trocar de plano, daí sim, é no mínimo 2 anos. E o que você tem que respeitar só? Se o plano que você está fazendo a portabilidade, ele tem o mesmo valor ou inferior. É só nesse caso que você pode fazer a portabilidade. Fora todos os outros critérios que eram exigidos antes, eles não precisam mais. E na questão da carência, Dani, o que vai acontecer é, se você já tem 2 anos, você não tem mais carência, né? Você já cumpriu todos os prazos pré-estabelecidos de carência. E caso você queira fazer essa transição antes do final da sua carência, você vai cumprir na nova empresa apenas o residual. Tá, Inclusão de dependentes, hein? Como é que fica? Só continuar na carência, porque a gente recebeu uma pergunta exatamente nesse momento da Simone, de São Paulo. Ela falou assim, eu não entendo sobre carência. Para que serve? Você pode me explicar o que é? Então, claro, já aproveitando que a gente está no assunto. Claro. A carência nada mais é que um tempo em que a operadora precisa para começar a cobrir procedimentos ou cirurgias de alta complexidade. Né? Eu brinco que é como se fosse uma poupança que você faz para pagar o seu procedimento de alta complexidade lá na frente. Mas é isso, a carência basicamente é um tempo que o plano tem, que é autorizado por lei, para que ele comece a cobrir procedimentos de alta complexidade. Então, por exemplo, se você firmar seu plano de saúde hoje, daqui 7, 10 dias, você pode já passar por um pediatra, levar seu filho num pediatra, passar por um cardiologista. De repente, se tem algum probleminha mais sério que você tem que passar pelo especialista do especialista, talvez você vai entrar numa carência, porque daí isso seria um procedimento de alta complexidade. Muito bom. O que você tinha perguntado então, Fabinho? Não, ia falar sobre os dependentes. A inclusão, né, dos dependentes. dependentes. Nos planos empresariais, talvez seja a única vantagem deles, a inclusão de dependentes é praticamente normal, é autorizada no contrato, né? A pessoa, o marido ou a mulher trabalha numa determinada empresa e pode agregar quantos dependentes precisar. No caso dos planos familiar individual, né, eles precisam ver qual é a estipulação do contrato. Muitas vezes o contrato não prevê que você possa receber dependentes. Neste caso, você tem o direito assegurado de trocar o plano dentro da mesma operadora, você troca o plano e não cumpre mais a carência. Muito bom. Só a pessoa que está entrando é que vai cumprir carência. Agora, no caso dos idosos, as operadoras elas podem aumentar o preço da mensalidade? E se podem, como que esses reajustes devem ser feitos? Essa discussão foi muito delicada durante os últimos anos, chegou em 2017 no Superior Tribunal de Justiça e no final de 2017 eles acabaram entrando num acordo de que sim, as operadoras podem aumentar os planos de saúde dos idosos porque entende-se que você aumenta o risco, então você aumenta o custo do tratamento para a empresa. O que tem que ser observado para ela aumentar, ela tem que te mostrar o porquê que ela está aumentando. E por isso que a gente tem tanta demanda na justiça justamente sobre isso. Porque eles têm que te mostrar, quando vão aumentar teu plano, quanto que eles gastaram com o teu grupo, quanto que eles gastaram com medicamento, com hospital, com procedimento, para daí justificar esse aumento, né? Porque você parte da boa-fé do contrato. Mas tem uma coisa que é protegendo o consumidor que está há mais de 10 anos no plano de saúde e completou 60 anos, nos planos firmados a partir de 99 é a última faixa etária. Nos planos antigos é a penúltima, antepenúltima faixa. Esse consumidor ele não pode mais ter um aumento por faixa etária.
ele está protegido por uma norma chamada Consul número 6, né, da ANS, que diz, olha, que eu te dou um presente, por você estar há tanto tempo com esse plano de saúde, a última faixa de reajuste não incide mais. E é um belo de um presente, porque geralmente está acima de 78% de reajuste aos 60 anos. Entendi. Olha, a gente tem recebido bastante perguntas aqui, a gente agradece o pessoal de casa que está participando demais. Infelizmente, o nosso tempo com a Ana acabou, mas a gente gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Aqui. E vamos colocar os contatos aí na telinha, né? O site é adielmuniz.adv.br. Você pode ligar também para ver mais informações, enfim, o DDD 11, telefone 2402-0311 e no Instagram, Ana Wojcik, igual tá aí no vídeo para vocês. Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada, Fá, muito obrigada, Dani. Já está convidada a voltar para a gente terminar, né, de esclarecer todos os pontos Sempre aqui. que vocês quiserem.